Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Suá e todos os nossos amigos também que estão nos visitando, mesmo que seja online, mas que estão nos visitando. Eu quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Antes de iniciarmos a nossa Escola Bíblica Dominical, eu quero agradecer as orações e o carinho de cada um e dizer que, graças a Deus, estou me recuperando bem. Se Deus quiser, em breve eu estou com os irmãos. E a Iana, ela teve uma pequena piora, precisou ser internada, mas se Deus quiser tudo vai se acertar em nome de Jesus. Daqui a pouco toda a minha família vai estar junta novamente e vamos estar curados para a glória do nome do Senhor. Então pega a sua Bíblia aí, abra no texto de Atos capítulo 17, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nessa manhã. Em Atos capítulo 17, dos versos 1 a 3, diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Nós já sabemos muito bem, eu já preguei e já falei para vocês sobre algumas viagens de Paulo. Essa viagem é a 2ª viagem missionária. Paulo desejava evangelizar a região da Frígia, da Galácia, depois ele desejou entrar na região da Bitínia, mas o Espírito do Senhor os impediu, tanto ele quanto seus companheiros de viagem. Paulo recebe uma visão em Troade, que um homem aparece para ele e diz: passe a Macedônia e nos ajude. Paulo entende que essa era a vontade de Deus e ele vai para a região da Macedônia. Ele prega em Filipos, pega a via Egnátia, a via que ligava a Macedônia a Caia, e ele passa por Filipos, passa por Tessalônica, por Bereia, por Atenas, até chegar em Corinto, e depois de 18 meses ele parte para iniciar a sua 3ª viagem missionária. Mas agora, na 2ª viagem, depois que ele sai de Filipos, ele vai para Tessalônica. E o texto mostra, quando ele chega em Tessalônica, ele vai para uma sinagoga, ou seja, o local onde os judeus se reuniam, e ele passa a fazer 3 coisas que o texto mostra. Ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoar aqui é a ideia de dialética, de perguntas e respostas. Então ele começa a ensinar a Bíblia, ensinar acerca de Cristo como Messias por meio de perguntas e de respostas. Também o texto diz que ele, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Expor é explicar, expor é apresentar, expor é mostrar de forma clara e precisa o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor, do Supremo Salvador. Demonstrar está relacionado a colocar lado a lado as profecias e o cumprimento em Cristo. Então ele pega o Antigo Testamento, as profecias, e ele demonstra, ele prova que aquelas profecias estavam anunciando, estavam falando acerca de Cristo. O texto mostra que alguns judeus foram salvos, uma multidão de gentios e algumas mulheres piedosas. Uma igreja foi plantada. Pessoas foram impactadas. E como foram? Por meio da pregação da palavra. E é isso que eu quero falar nessa manhã, porque nós estamos iniciando uma revista. E essa revista da Escola Bíblica Dominical vai trabalhar um pouco acerca disso. A importância do Evangelho, a importância de compreender o que é o Evangelho, a importância de entender o que é sã doutrina, a importância que temos em saber acerca do significado de membresia, de conversão, de disciplina na igreja, coisas que nós perdemos ao longo do tempo ou que muitos não aprendemos ou aprendemos de maneira superficial.
Por exemplo, se eu falar para você hoje, me conte aí o dia da sua conversão. Fala como que foi. Fala como que foi essa experiência que você teve com o Evangelho e me conte detalhadamente. Talvez você nem vai saber. Talvez você nem lembra como foi. Talvez você ainda nem teve essa experiência. Uma segunda pergunta que eu precisaria fazer para você também é: fala para mim em 5 minutos, resume em 5 minutos o Evangelho. Conta para mim acerca do Evangelho. Possivelmente alguns ficariam com dúvida ou pulariam, saltariam algo extremamente importante acerca do Evangelho. Por isso que nós vamos estudar essa revista, para que a gente volte à essência daquilo que é simples, daquilo que é fundamental, daquilo que é poderoso para mudar as nossas vidas e para edificar a nossa igreja. Aí você fala para mim assim: pastor, mas eu amo Jesus, amo a Bíblia, mas não consigo compreendê-la. O que Paulo fez quando chegou ali? Paulo demonstrou, Paulo arrazoou, Paulo expôs. Isso é extremamente importante, ou seja, ensinar a Bíblia e compreender a Bíblia da maneira que o texto foi escrito, da maneira que o texto foi intencionalmente feito por homens inspirados por Deus, para que entendamos toda essa dinâmica de Deus, da sua obra e de toda a história da salvação. Nesse momento, eu queria então dar algumas dicas para vocês. É lógico que o vídeo aí nós já temos alguns minutos e a minha intenção não é prolongar muito, até porque o objetivo é algo mais introdutório, mas eu queria dar algumas dicas para vocês. E quais são essas dicas? Essas dicas estão relacionadas à compreensão desse evangelho, à compreensão dessa palavra. Para quê? Para que você tenha base, para que você tenha convicção, para que você seja edificado e edifique outras pessoas também. Quando Paulo está ali, ele está explicando. Mas muitas vezes nós não temos pessoas para nos explicar o tempo todo. Deus levanta pastores e mestres, ou só mestres e pastores e mestres, porque o dom de ser pastor, essa vocação pastoral, ela é junto com o mestre, ou seja, todo pastor ele tem que ser mestre. E mestre que eu falo não é graduação na faculdade, mas mestre no sentido de capacidade para ensinar, então pastor e mestre. E mestres também. Talvez você não tenha essas pessoas junto com você, mas em algum momento um pastor ou um mestre está presente, o pastor mestre está presente na sua vida. Mas quando você não tiver essas pessoas, aí você precisa se atentar para algumas questões extremamente importantes. Então vamos lá, e aí eu quero finalizar esse vídeo te dando algumas dicas acerca de como ler a Bíblia, como compreender as Escrituras, como entender o que o Senhor deseja para nós. A primeira coisa é que a Bíblia ela deve ser respeitada as suas divisões. Ela precisa ser respeitada acerca de como ela foi feita. Ou seja, há livros que são históricos, há livros que são poéticos, há livros que são proféticos, há livros que são apresentados nas Escrituras, que são os livros da lei, há livros que são evangelhos, um livro histórico no Novo Testamento, há as cartas, um livro que é a revelação, cheio de símbolos, que é o Apocalipse. Você precisa entender que a Bíblia foi escrita de diferentes formas e a gente precisa compreender, então, o que foi escrito em cada texto especificamente. E como que a gente compreende? Algumas perguntas a gente precisa fazer. Sempre que você for ler a Bíblia, a primeira coisa que você precisa fazer é: quem escreveu esse livro? Ou carta? Ou evangelho? Por que escreveu? De onde escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Nós chamamos isso de elementos pré-textuais, elementos que vão nos ajudar a compreender o texto. Porque hoje as pessoas leem o texto e colocam a interpretação que elas entenderam do texto que leram. Mas a interpretação não pode ser da forma que eu entendi,
da forma que eu pensei, eu achei melhor. A interpretação precisa passar pela intencionalidade do autor. O que o autor quis dizer quando escreveu aquele texto. E há um contexto. Por exemplo, vamos imaginar que eu escrevo uma carta de amor para minha esposa, Iana, e coloco dentro de uma garrafa. E eu fecho essa garrafa e coloco no mar. E passa-se muitos anos. E daqui 2000 anos, algumas crianças estão na praia e elas encontram essa garrafa e abrem e entregam para os seus pais. E eles começam então a ler aquela mensagem de amor. Como que eles vão compreender? Só lendo ali e colocando a interpretação deles? Não. Eles precisam entender qual era o significado do amor quando Leandro escreveu em 2021. Quem era Leandro? Aonde ele vivia? Qual a sua formação? Quem era Iana? Como era Iana? Eles eram casados, namorados, tinham filhos? Qual foi o momento que ele escreveu? Por que ele escreveu? Era um aniversário de casamento? Era porque ela estava doente, ele queria escrever uma declaração de afeto para ela, de saudade? Era porque eles estavam celebrando alguma data especial de nascimento dos filhos ou qualquer outra coisa assim? Entenderam? Para compreender o que eu escrevi, eu preciso dos elementos pré-textuais, a todo o contexto, para compreender o texto. Assim é a Bíblia, assim é a palavra do Senhor. Muitas vezes você não entende o Evangelho, não entende a Bíblia, não entende a palavra, porque você não foi arrazoado, demonstrado e as Escrituras não foram explicadas. Mas isso, como eu já disse, não necessariamente precisa ser feito por uma pessoa específica. Você pode trabalhar perguntas e respostas no texto, você pode também observar a exposição no sentido de ler e compreender todo o contexto e ler o texto para compreender a palavra. E você precisa também, e pode fazer, pegar textos que comprovam aquilo que a Bíblia traz para nós, que é a salvação em Cristo. Arrazoar, demonstrar e expor. Alguém faz isso por nós, mas eu posso fazer isso por mim. Quais são as minhas dicas então? Primeiro, compre uma Bíblia de estudo. Tem várias Bíblias de estudos que são excelentes no mercado. Você pode me indicar uma? Bíblia MacArthur. Compre essa Bíblia. Ela tem esses elementos ali na página inicial. Antes de começar cada livro da Bíblia, ela tem todo um resumo do livro que você vai estudar. Ela tem notas de rodapé que vai te explicar o texto, vai te ajudar muito. Tenha o hábito de ler livros. Compre uma introdução do Novo Testamento, uma introdução do Antigo Testamento. Compram livros, comentários bíblicos. Por exemplo, hoje tem comentários mais simples, que são mais fáceis de entender, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele tem uma coletânea com todos os livros da Bíblia, que são mensagens, são pregações que ele fez e transformou em livros. São comentários mais simples. Então compre essas ferramentas. Tenha o hábito de riscar a sua Bíblia. Risque. Pegue o texto e risque todo o texto. Coloque as suas dúvidas. Não é pecado escrever na Bíblia. Coloque as dúvidas ali, tenha um caderninho, escreva suas dúvidas. Talvez sozinho vai aparecer várias dúvidas que você não vai conseguir respostas, mas você pode anotar e procurar um professor da escola bíblica. Você pode procurar o pastor, você pode procurar uma pessoa que já estudou teologia, um teólogo, um seminarista, enfim. Faça aí as suas anotações e gaste tempo estudando, gaste tempo. Você vai receber uma revista na sua mão, uma revista da escola bíblica. E com essa revista você pode ler e riscá-la também, tem muito conteúdo. Essa revista ela vai trabalhar um material chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E ali você vai aprender profundamente, sobre todos os itens que eu pontuei no início da aula. O que é o Evangelho, o que é sã doutrina, o que é disciplina bíblica, o que é ser membro de uma igreja, o que significa ser um verdadeiro convertido. Coisas que talvez você diz que são simples e já sabe, mas talvez não sabe da forma profunda e da forma correta como as Escrituras nos ensinam. Quando Paulo chega a Tessalônica, o texto mostra que ele arrazoou, ele expôs e ele demonstrou. Não tem como compreender o Evangelho se não for demonstrado, se não for exposto, se não for arrazoado para nós. Não tem como.
E por isso você está na Escola Bíblica Dominical, para que pessoas façam isso com você, para que você também tenha ferramentas para sozinho conseguir compreender a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que essa Escola Bíblica Dominical seja uma bênção para nós. E o meu desejo e a minha oração é que cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem na paz. Tchau.